Fala pessoal, saca só, o André Hernan tá trazendo pra gente aqui uma notícia de uma sondagem, né, no jogador do Palmeiras, e como vocês bem sabem, é o Rony, mas o que tem de verdade aí? Tem proposta mesmo? Qual é o valor? O Palmeiras deve aceitar? Como isso vai funcionar? Né? É possível? Será que o Rony pode sair mesmo? Tem esse risco? Vamos entender aqui o André Hernan, que tem muita credibilidade, né? Tem um trâmite muito bacana aí entre empresários e jogadores, né? E tá sempre com as notícias aí muito assertivas no mercado. Então vamos entender e comentar em cima aqui. Movimentar e começa a pegar fogo. A notícia que eu vou trazer aqui para vocês é em relação a um interesse de um clube do Catar no futebol do Rony. Contar um pouco dos bastidores, como é que chegou essa história aí desse clube do Catar no Palmeiras em relação ao desejo, né, as consultas em relação ao Rony. Um intermediário que, claro, tem um trânsito muito grande lá no futebol árabe, né, no futebol do Catar, recebeu um contato ali, ó, a gente quer olhar o Rony e tudo mais, e esse intermediário foi até o Palmeiras falar do interesse, né, falar do interesse desse clube no Rony. E aí começa uma consulta ali, consulta aqui, aquela coisa toda. O Palmeiras, evidentemente, deixa muito claro que não tem interesse em se desfazer do seu elenco, né? A gente já trouxe essa informação aqui no canal, de que um dos desafios do Palmeiras nessa janela é manter o seu elenco atual a pedido da presidente Leila, a pedido do Abel Ferreira, e que não iria tão forte assim no mercado. Você vê que já começa a ter um assédio pelos jogadores do Palmeiras. E o Rony agora é a bola da vez nesse clube do Catar. Em relação à oferta, em relação à possibilidade de proposta, o que eu pude apurar, ainda não há uma proposta oficial, ainda não há um contato entre clubes, está tudo ainda na base do intermediário, né, que foi solicitado ali para fazer a aproximação entre os clubes. Até o final da outra semana, a gente pode ter um começo de conversa, uma abertura de conversas, porque o clube analisa, o clube faz sondagens, não é só o Rony que está na mira deles, outros jogadores também estão, e tem também a questão do valor da proposta. Pelo que eu pude apurar, essa proposta pode chegar a mais de 20 milhões de euros, ou seja, seria um valor absurdo, né? Um valor alto. Rapaz, é dinheiro, hein? 20 milhões de euros aí, ó, na cotação do euro hoje tá 5,46. Fazendo... Cara, é um absurdo. Olha quanto dá. 5 vezes... É um absurdo. Vamos ver quanto dá isso em reais, né? 20 milhões de euros, 109 milhões de reais. Digamos que fosse 25, né? Ia dar cerca de 25 milhões de reais aí que os caras quisessem comprar. Você tá doido, ia dar 136 milhões de... Mas tem uma grande questão aí, né? Palmeiras só tem 50% do passe do Rony. Essa questão, por mais que você olhe e fale, nossa, é muita grana. Palmeiras só tem 50% do passe, ou seja, se chega uma proposta aí de 25 milhões de euros. E eu não duvido que os caras façam essa proposta não, tá? Porque tá bem comum agora, você tá vendo aí Al Hilal, os caras tudo gastando aí, Sérgio Ramos vai pra lá, tentaram o Messi, estão tentando o Neymar, levaram o Cristiano Ronaldo, você viu, só craque eu tô falando, né? E agora estão no Rony. Não duvido que os caras paguem, tá? Não duvido que os caras lá do Catar paguem, não. Mas assim, 50% só pro Palmeiras, cara. Ou seja, se pagassem isso, esse valor é 25 milhões, ia dar 136, 68 era no bolso do Palmeiras. E aí eu faço essa pergunta, né? Será que vale? Alto, os árabes pagam, né? Esse clube do Catar teria muitas condições de pagar esse valor, acima de 20 milhões de euros, pelo Rony, que é um jogador que, claro, evidentemente tem todo o destaque no futebol brasileiro hoje, convocado para a seleção brasileira, e seria uma questão do Palmeiras avaliar se vale a pena a venda ou não. Num primeiro momento, o Palmeiras disse que não vai negociar, mas se os valores forem aumentando, e a ideia é essa, né? Pelo menos essa ideia do clube do Catar chegar já com uma proposta inicial e a proposta final, começando por 20 milhões de euros, podendo bater até 23, 25 milhões de euros, é um valor alto, é um valor absurdamente alto, né? Em relação, se a gente fizer aqui o câmbio com o real, para um jogador que, claro, é valorizado, que é importante, que é o camisa 10, que é o cara que faz os gols, mas é um valor que pode balançar, e aí é uma questão muito do Palmeiras entender se vale a pena vender ou não. Então, esse cenário está se desenhando, não é algo que está já acontecendo, mas a ideia de quem está ali nos bastidores fazendo essa aproximação entre os clubes é trazer já números prontos. Olha, conversa inicial aqui e ela pode terminar aqui, uma negociação, uma abertura de conversas. E aí o Palmeiras vai decidir se vende ou não
o jogador. Claro, vai depender muito da palavra do Rony, vai depender muito dele com a família dele, com o seu staff, né? Lembrando que o staff do Rony não participa dessa conversa, não tem participação nessa questão do clube árabe, do interesse do clube árabe. Isso está na mão de um intermediário brasileiro que está fazendo a ponta com o Palmeiras. Então é uma situação que ainda precisa ter um longo caminho, né, a ser percorrido, mas ela já está começando a tomar uma forma, começando a se desenhar. E o Rony está lá focado na seleção brasileira, evidentemente. Volta para o Brasil, volta para disputar o Campeonato Brasileiro. Tem nas próximas 2 rodadas do Brasileirão, tem jogos duríssimos, e principalmente um Palmeiras e Botafogo, aí que se desenha para ser um grande jogo no Allianz Parque. E claro, foco total no Palmeiras e ver o que se desenrola dessa questão desse clube do Catar, que vem forte, ou que pelo menos promete vir forte para tentar contratar o Rony. Certo? Vou falar. E aí, você venderia? Você venderia o Rony? Assim, ó, ser bem sincero pra você. O Palmeiras tem 50% dele. Se fosse vender por 20 milhões, ia dar 109 milhões de reais, né? O Palmeiras tem 50%, ia ficar aí com os seus 50 e tantos, aí, seus 54. Não venderia. Eu não venderia. Hoje, tá? E se você perguntar isso pro Abel, o Abel não vende. O Abel ama o Rony. O Abel joga sem o Everton, mas não joga sem o Rony. É capaz do Abel colocar o Rony no gol, mas o Abel não libera o Rony. Cara, assim, falando friamente, tá? Vamos falar friamente aqui. Pro Palmeiras ter 50% do Rony, tem que ser um valor que vale muito a pena, porque o Rony é muito, mas muito importante nesse time. Você pode questionar a qualidade técnica dele. Você pode, eu confesso que eu fico na dúvida, de verdade mesmo. Porque assim, tem as duas balanças, né? É muita grana e ao mesmo tempo a importância dele é um negócio assim absurdo, né? Ele é assim, talvez o cara não dá mais qualidade, mas mais raçudo, mais comprometido, né? Que eu vi no Palmeiras nesses últimos anos, mas ao mesmo tempo é muita grana. Se eles baterem nos 25 milhões de euros aí, 50% do passe total vai dar 68 milhões no bolso do Palmeiras. Para um cara de 28 anos, é considerado uma venda boa. Mas se você considerar a importância do Rony, eu confesso que eu fico dividido. Eu tô preocupado, na real mesmo. Tô preocupado porque esses caras pagam, cara. Esses caras pagam isso mesmo. Vocês viram quanto eles vão pagar pro Benzema? Vocês viram quanto eles estão pagando lá pro Cristiano Ronaldo? Esses caras pagam, né? Se eles quiserem tirar o jogador, eles pagam. Então, assim, isso pode acontecer, tá? E como ele falou, depende muito do jogador. Se o Rony tiver alguma ambição esportiva, ele pode ficar aqui ainda. Mas se ele falar, cara, chega, quero encher meus bolsos de dinheiro e, sei lá, talvez vou lá pro lado lá de onde tá os melhores, né? De onde os melhores foram contratados. Talvez se ele quiser ir pro outro lado, talvez fique complicado, né? Talvez ele queira ganhar mais grana, ter um pouco mais de holofote em outro continente, né? Porque agora os caras vão dar uma atenção lá pros lados de lá, né? Que começou a chegar muito reforço, os caras investem pesado. Então, mas me preocupa, de verdade me preocupa, porque realmente é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. E de verdade pode acontecer. Quero saber, você venderia? Você venderia o Rony por esses valores aí que o André Hernan falou? Eu acho que 25, entre os 25 ali eu já ficaria tentado. De verdade mesmo. Falando de clube, né? Falando da posição de clube. Mas aí tem uma série de alinhamentos, né? Como ele mesmo disse, Rony, Abel Ferreira, a Leila querer vender. Mas diz você aí, você venderia o Rony? Se chegar, a proposta não chegou ainda, tá? Se chegar essa proposta, você venderia o Rony? Deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal. Tamo junto.